Olá, professores! Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao retorno escolar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí as férias, né? E hoje a gente está aí na Semana do Planejamento e a gente vai tratar um pouquinho ao longo aí desses 5 dias sobre o programa do ensino integral, né? A gente vai falar alguns temas importantes aí. Queria aproveitar e já dar as boas-vindas, né? Porque a gente tem aí nesse programa esse ano mais de 2.000 escolas que aderiram ao programa também, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre o modelo pedagógico, né, do programa do ensino integral. Aqui a gente tem a agenda para vocês darem uma olhadinha, né? Então hoje é o modelo pedagógico. Muito bem, então. Próximo slide de produção, então, na tela, por favor. A gente vai falar então agora um pouquinho dos objetivos, né, dessa formação. Então, qual que é o objetivo aí de a gente trabalhar o modelo PEI? Compreender, né, como é que é esse modelo pedagógico aí que se desenvolve nas unidades escolares, no caso do programa do ensino integral. Né, o que tem nesse modelo pedagógico que é importante que a gente consiga trabalhar aí nessas PEIs, ok? O próximo slide, a gente tem já um próprio objetivo do modelo pedagógico, né? Para que serve o modelo pedagógico, então? Essa frase foi retirada, inclusive, aí do caderno de gestor, né? Quem quiser já pode escrevendo aí no chat, quem já deu uma olhada no caderno de gestor, quem já viu alguma coisinha, para a gente já ter uma ideia, né? O que vocês já sabem e o que vocês não sabem. Mas o que ele diz aí no caderno é o seguinte: o objetivo do modelo pedagógico é servir como parâmetro para a elaboração e para o desenvolvimento das ações pedagógicas na escola. Então, todas as ações que a gente vai trabalhar na nossa escola, é muito importante que elas estejam totalmente alinhadas com o modelo pedagógico. Por isso que, assim, mesmo as escolas que já são PEIs, né, é importante a gente sempre relembrar aí esses princípios, né? O modelo pedagógico, ele é dividido aí em 4 princípios que a gente vai saber agora e a gente vai destrinchar um por um aí nessa live de hoje com vocês, tá bom? Então, próximo slide de produção, por favor. A gente tem aí os 4 princípios do modelo pedagógico aí do programa do ensino integral. O primeiro princípio, pedagogia da presença. O segundo, protagonismo juvenil. Terceiro, educação interdimensional. E o quarto, os 4 pilares da educação do século XXI, certo? Hoje a gente vai tratar exclusivamente desses 4 princípios, um a um, mas ao invés de eu ficar aqui, eu e o Renan, né, explicando para vocês um por um e ficar uma coisa meio chata, né, a gente quer saber de vocês, o que vocês entendem primeiro aí de cada um desses princípios para a gente conseguir aí fazer um bate-bola, né, um jogo de bola. Então vamos lá, pessoal. No próximo slide para vocês aí na tela, tem uma perguntinha, deixa eu ver se é esse mesmo. Muito bem. Então, contem pra gente aqui, ó, professores principalmente que já estão na PEI, né, para ajudar, mas os que ainda não estão, que estão ingressando esse ano também, vamos pensar junto. Cite ações que representam a pedagogia da presença diariamente no ambiente escolar. Como que a gente pode trabalhar esse primeiro princípio, que é a pedagogia da presença, né? Então, vamos dar alguns exemplos aí pra gente, escrevam aí no chat, a gente vai estar acompanhando. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem, tá bom? Então, 3 minutos. Então vamos agora ao que interessa, né? A pergunta da Gisele foi o seguinte: cite ações que representam a pedagogia da presença diariamente no ambiente escolar. E aí vários professores, logo no começo, lembraram da tutoria, da busca ativa, que foi o caso por exemplo, da tutoria da Roseli, do Silas, a busca ativa, quem lembrou foi a professora Luciana. Professora Tânia falou de busca ativa. Teve uma professora também, Thaís, de Godoy, se eu não me engano, porque o sobrenome aqui não dá para aparecer, que ela falou receber os alunos, acolhimento na entrada, no intervalo. O professor Silas também, de novo, ele falou o seguinte: fazer as refeições juntos com um olhar atento. Professora Sandra Pereira falou escuta, orientação, tutoria, proximidade crítica na relação professor-estudante. Ela é do PEI Orlando.
da DE de Osasco. Tá ótimo, professores, é isso mesmo então, né? Acolhimento, tutoria, busca ativa que vocês comentaram. E é importante também a gente lembrar que a gente precisa falar com os nossos alunos chamando pelo nome, né? Tem muitas escolas que às vezes tem tanto aluno que a gente pensa em, faz a chamada pelo número e tudo mais, isso não é legal, né? Então, conversar com os estudantes, conseguir perceber nas aulas, né? Se tem algum estudante que está um pouco apático, né, que se merece alguma atenção especial, perceber o que está acontecendo, certo? Conversar quando necessário. Então é muito importante que os professores eles participem aí da vida do estudante dentro da escola, dentro da unidade escolar, tá bom? Essa é a ideia. Muito bem, então. Vamos para a definição oficial aí, né, que está nos documentos, que inclusive a gente consegue encontrar nesse site para vocês. No próximo slide, então, por favor. A gente tem aí a definição específica de pedagogia da presença, mas todo mundo aí já mandou muito bem, né? Então, é uma prática planejada e intencional, né? Em que todos os profissionais exercem uma proximidade positiva na convivência com os estudantes. Então, a gente precisa sempre pensar nessa estratégia, né? Pensar em algo intencional e planejado, né? Na hora que a gente está fazendo aí a pedagogia da presença. Acho que ficou muito claro esse primeiro princípio, né, Renan? Com certeza. Vamos lá? Eu acho que ficou bem bacana. Tem um professor aqui que ele diz qual o momento para ser realizada. Na verdade, eu acredito que todos os momentos a gente precisa estar olhando. É claro, a gente não vai ter 100% da parte da intencionalidade, mas a pedagogia da presença ela tem que estar constantemente na nossa vida. Um olhar atento é sempre muito importante. Sim, por isso que ela é um princípio, né? Porque ela tem que nortear aí todo o desenvolvimento aí, todo o nosso planejamento aí durante o ano letivo, tá bom? Agora, então, a gente vai para o segundo princípio aí, e o segundo princípio que a gente vai trabalhar é o protagonismo juvenil. Então, a gente também tem aí uma perguntinha para vocês no chat sobre ele. Então, na tela, por favor. Como o protagonismo juvenil pode ser desenvolvido pelos educadores nas ações do programa do ensino integral? Falha minha, pessoal, perdoe. Então, também aí 3 minutinhos no chat para vocês. E a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Olá, pessoal. Bem-vindos de novo. O chat está bombando, isso é muito bacana e muito gratificante para nós que escrevemos essa pauta. Mas aqui eu vou começar com da Wanda, se eu não estiver enganado. Ela falou que é uma liberdade com responsabilidade. Acontece em vários momentos. Exemplo, aula de letiva, clubes juvenis, grêmio estudantil, líder de turma. Professora Ana Paula diz uma possibilidade por meio dos clubes juvenis. Professora Maria Aparecida, cumplicidade com todas da família, com o aprendizado das crianças. Professor Alexandro falou construção de projetos sendo o aluno o protagonista. Professora Eunice, empatia. Professora Andréa falou projetos e metodologias ativas. Professora Maria, dando autonomia, acreditando no estudante. Professora Cláudia, auxiliando no seu desenvolvimento social, autonomia, colaboração, empatia para que ele seja ativo e também cooperativo. Professor Elton, autonomia e responsabilidade no processo de ensino e aprendizagem. E professora Tânia, toda a autonomia que damos ao estudante, estamos entregando ao protagonismo nas mãos dele. Essas foram algumas contribuições aqui que saltaram nos olhos, gente. Muito obrigado. Excelente, Renan. Muito bem, professores. Vocês realmente entenderam aí, a gente fala bastante de protagonismo, né? E vocês vão ver que no programa de ensino integral a gente fala muito mais ainda aí sobre protagonismo juvenil. Os exemplos que vocês falaram são todos esses mesmos. Eu destaco aqui a metodologia ativa, né? A gente sempre tem que pensar, como a gente está pensando aí no planejamento, a gente vai planejar o ano letivo, né, com os nossos estudantes. É interessante a gente sempre colocar aí no nosso plano de aula e tal, metodologias ativas que tem o aluno aí com o centro das aprendizagens, então isso desenvolve bastante aí o protagonismo. Os clubes juvenis, como vocês falaram, as eletivas, enfim, também sempre ajudam bastante, né? Então é um conjunto de ideias, né, de ações que a gente tem que desenvolver que ajudam aí nesse processo, não é apenas uma, tá?
Eu vou colocar a definição correta aí que a gente tem nos documentos para depois chamar a atenção que o protagonismo a gente está vendo aqui como princípio, né? Mas a gente vai ver também nas outras formações que o protagonismo no programa de ensino integral ele também é considerado uma premissa e ele também é considerado uma metodologia, tá? Mas hoje a gente vai focar no princípio para não confundir aí todo mundo. Pronto, pessoal. Então na tela, por favor, Paulo. Aí. Então vamos lá. Protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil envolve ações que estimulam o jovem a se posicionar proativamente na busca de soluções, bem como a implementação dessas soluções. Ele só não pensa, né, numa solução possível, mas como ele também implementa, né, nos âmbitos individual e coletivo, assumindo assim responsabilidades inerentes ao ser autônomo, solidário e competente. Responsabilidade também eu vi que foi bastante comentado aí no chat aí que o Renan estava lendo pra gente, certo? Então acho que também, né, pessoal, ficou bem claro. Pode voltar a câmera para mim, produção. Eu acho que ficou bem claro, então, aí, esse segundo princípio, né, protagonismo juvenil. Então a gente viu aí pedagogia da presença, protagonismo juvenil. Agora a gente vai para o terceiro princípio. O terceiro princípio também tem aí uma pergunta para vocês na tela agora. O que é educação interdimensional para você, professor? Vamos pensar junto aí, o que vem na sua cabeça quando a gente está falando sobre educação interdimensional? Então aí, 3 minutinhos também, produção. Sejam bem-vindos de volta para darmos continuidade. Então vamos continuar agora com as respostas. Então agora a professora Thaís mesmo, ela disse que trabalhar o todo com o estudante, mostrando a relação entre tudo. O professor Ivan é a educação que consegue envolver os estudantes em todas as suas dimensões, emocional, acadêmica, pessoal. Professora Teresa diz que representa a busca da interação entre as diferentes dimensões construtivas do ser humano nos processos formativos que ele vivencia na escola ou em outros espaços educativos. Professora Rita de Cássia é quando você desenvolve todas as dimensões dos estudantes, ou seja, cognitiva, física, emocional, transcendendo a todas as dimensões. E professora Maria José, educação que envolve comunidade, família, todas as disciplinas unidas. E tem professora Silvânia também, emoções, humanização, habilidades voltadas ao ser humano. Também o chat bombom, mas essas foram algumas que já mais destacaram. Tá? Excelente, Renan. Muito bem, professores, é isso mesmo. Eu vou explicar para vocês, então, aí o que é a educação interdimensional. Depois a gente vai fazer mais uma interação que eu acabei de pensar aqui, que eu acho que vale super a pena para a gente pensar em ações, já que vocês responderam, né? Quais ações que a gente pode pensar aí no nosso planejamento que englobe aí essa educação interdimensional, né? O que a gente pode trabalhar que vai ajudar nesse sentido, tá? Mas antes, vamos então aí à explicação do documento. Então, no slide, a gente tem aí o desenvolvimento em equilíbrio das dimensões constituintes do ser humano, que é o que vocês estavam comentando, né? De acordo com o currículo paulista, existem 4 dimensões a serem consideradas. Então, a gente tem aí a racionalidade, a afetividade, a impulsividade, né, corporeidade e tudo mais, e a transcendência, né, pessoal? Então, onde que a gente pode colocar essas dimensões do nosso planejamento, né? Na verdade, o que poderia nos ajudar, né, a trabalhar essa educação interdimensional, tá? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem, né? Já que nessa semana vocês vão começar a pensar aí nas tarefas, né, nas formações, nas aulas, enfim, que vocês vão preparar para os estudantes. Então é muito importante inserir esse princípio aí no planejamento das aulas, por isso que a gente vai comentar agora, tá? Então 3 minutinhos para vocês. E aí a Gisele pegou vocês de surpresa, né, gente? Até nós. Tava até procurando, né? Eu vi alguns professores comentando, mas cadê a pergunta e tal? Eu tava falando.
Mas é bem isso, gente. Às vezes a gente dá a louca aqui, a gente pergunta pra vocês, porque a gente gosta de saber. Mas então, gente, eu vou ler de novo. Eu já li um comentário dessa professora. Eu chamei ela de Ana Paula, mas agora tem um I na frente, eu reparei. Então, eu acho que é Ana Paula, tá bom? Ela falou afetividade e acolhimento. Professor Jorge falou projetos. Professora Giza falou metodologias ativas, acionando o protagonismo dos estudantes. Professor Roberto falou roda de conversa, rotações por estações e outras metodologias ativas. O professor Alexandro falou do protagonismo do aluno e indispensável na elaboração dos projetos. Essas são algumas contribuições, Gi. Ah, legal. Eu quero também ler mais uma que eu estava também acompanhando o chat com vocês, pessoal. É do professor Hudson, se não me engano. Ele escreveu assim, ó. Ele é da PEI Olímpia Falsi. Ele escreveu processo de ensino que vai além do ensino clássico da sala de aula. Os espaços escolares como um todo e o entorno dela podem e devem servir como ferramentas para levar o estudante a pensar e aprender através da união de outras disciplinas, né, os componentes curriculares. Uma educação 360, emocional e cognitivo. Era aí que eu queria chegar com vocês, né? Óbvio, metodologia ativa, acolhimento, né, rodas de conversa, todas são muito importantes também. Mas a metodologia ela ajuda principalmente aí no protagonismo, né? No caso da educação interdimensional, o que vai ajudar a gente bastante a planejar as nossas aulas, né, é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Certo? Por quê? Porque a gente tem aquelas competências, por exemplo, curiosidade para aprender, né? Que a gente joga um pouquinho nessa parte de racionalidade que a gente colocou no slide para vocês. Aquela foco, organização também entra nesse sentido. A gente tem aquelas mais relacionadas à amabilidade, que vem nessa parte da educação interdimensional, da parte afetiva, certo? E assim por diante. Então, o desenvolvimento das competências socioemocionais, que a gente fez aí um grande trabalho, né? Ao longo de 2021 aí, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, ele vai ajudar bastante também a gente a pensar em ações mais concretas para conseguir desenvolver esse princípio, certo? Essa é a ideia, tá bom? Muito bem, então vamos aí para o nosso último princípio do dia, né? Deixa eu falar, vai. Pode falar, o Renan sempre me interrompe no final. Fala, Renan. Não, é que a Producineia pediu para dar um oi para a turma do PEI Benjamin Constante. Oi, pessoal, vocês estão aqui, viu? Pronto. Então, muito bem, pessoal. Então, no próximo slide aí, a gente vai falar um pouquinho, já tinha passado aí na tela, né? A gente já colocou uma prévia para vocês, né? Sobre o próximo princípio. Próximo slide, por favor. Os 4 pilares para a educação do século XXI. Esse é o nosso quarto e último princípio do modelo pedagógico, que é muito interessante aí ficar muito claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, o que diz esse princípio, né? Que as ações pedagógicas planejadas para relacionar práticas sociais, cognitivas, produtivas e promover o autoconhecimento. Essa é a ideia aí dos 4 pilares. A gente pensar em ações, né, pedagógicas que sejam planejadas, que a gente consiga atingir aí esses objetivos. Então, a ideia é aprender a conviver, certo? Aí, no caso, a gente pode relacionar principalmente aí ao social, né? O socioemocional vem aí um pouquinho nesse sentido, em um dos pilares, digamos assim. O aprender a conhecer, que aí a gente joga mais para a questão cognitiva, né? O desenvolvimento das habilidades e tal, que a gente trabalha aí com os nossos componentes curriculares. O aprender a fazer, que tem mais a ver aí com as questões produtivas. O mão na massa, que as metodologias ativas ajudam bastante a gente aí a estruturar esse pilar aí da educação, certo? E o último pilar aí, aprender a ser, né? Que aí o estudante, a partir do desenvolvimento dos outros, ele consegue atingir o seu autoconhecimento. Competências socioemocionais ajudam também bastante nisso. Tutoria a gente vai ver também que ajuda bastante, mas enfim, é muito importante aí que vocês tenham em mente esses 4 pilares também como princípios para o modelo pedagógico aí do programa do ensino integral. E para a gente aí sedimentar também esse princípio, a gente também vai fazer uma interação com vocês. Na tela aí tem a pergunta.
Como desenvolver os 4 pilares para a educação nas ações do planejamento? É a mesma história, né? Em todos aí a gente tentou trazer ações práticas, né? Para vocês pensarem, legal, os princípios são legais e tal, eu entendi, mas como que eu aplico isso na prática, né? Como eu coloco isso? Depois vocês, as P's novas, né, vão ver que a gente tem aí os instrumentos de gestão, né? Então a gente tem o guia de aprendizagem, o plano de ação, o programa de ação, e em todos esses documentos, todos esses instrumentos, a gente tem que conseguir enxergar os 4 princípios, tá bom? Então, vou deixar na tela aí a perguntinha para vocês. Essa aí, como são 4 pilares, né, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, tá bom, pessoal? Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu vou começar com a professora Vanderly, que ela falou que eu sou muito fofo, tá? E consigo transmitir o conhecimento, gostei disso. Mas vamos parar de brincadeira, gente. Vamos lá, a professora Maria do Carmo diz o seguinte, ela é do PEI Comendador Toshimaru, se eu falei certo, tá? Ensino aprendizado voltado para a absorção dos conhecimentos, tendo como objetivo a preocupação de quem ensina, ensinando a pensar, saber comunicar-se, pesquisar e ter o raciocínio lógico. Aí pediu para ler o comentário também. Professora Solange falou metodologias ativas, professora Edmara falou através de projetos. Professora Nancy falou ter prazer em aprender, galgar e compreender o conhecimento. Professora Rosana, ações planejadas. Professora Maria Regina, os 4 pilares abrangem todos os princípios, isto é, as atividades de sala de aula desenvolvem-se a afetividade, o cognitivo, o emocional e as atividades que juntas formam o aluno autônomo. Muito bom. É isso mesmo, gente. Então, assim, na verdade, os 4 pilares da educação, ele acaba englobando todos os outros, né, princípios que a gente comentou aqui. A gente tem até uma figurinha na tela, por favor, produção, que ela meio que resume isso, né? Se a gente perceber, todos os princípios, eles estão conectados, né? Eles estão interligados, um complementa o outro, né? E os 4 pilares da educação, as ações que a gente pode tomar, né, práticas para contemplar os 4 pilares, é justamente as ações que a gente já trabalhou aí desenvolvendo a pedagogia da presença, o protagonismo juvenil, a educação interdimensional. Então, metodologias ativas, que foi muito bem comentado aí por vocês, a ideia de trabalhar o socioemocional, né, o desenvolvimento das competências socioemocionais em paralelo aí, em conjunto com o desenvolvimento das competências cognitivas e assim por diante, né? Os componentes do Inova, eles ajudam bastante também a gente contemplar aí todos esses princípios, né, na nossa sala de aula. Enfim, tudo que vocês comentaram, que o Renan ficou falando aqui, não vou repetir, né? Pra gente fechar, a gente tá chegando aí no finalzinho, né? Hoje foi rápido, né? A live, Renan. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vou ler algumas coisas que colocaram. Vou começar, sem querer eu peguei uma de uma amiga minha, que é a Regina, de Ourinhos. Ela falou que foi muito boa e muito produtiva a formação de hoje. A Vera Lúcia falou que obrigada pela atenção e dedicação de vocês. Foi bastante produtivo e positivo. Este item contribuiu muito para a formação. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Renan? Gente, muito obrigado. Novamente tenho que agradecer demais vocês. É sempre muito legal estar aqui conversando com vocês. Excelente retorno, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.